comecei a escrever. Meu marido falou, o Senhor vai prover todos os custos, né, de gráfica e tal. E Deus proveu. E eu lancei um livro chamado Maternidade com Deus. E ele vendeu a primeira edição em 6 meses. Eu lancei outro, o mesmo livro, relancei, né? E as mulheres começaram a comprar e elas iam trazer testemunho para mim e eu assim, como assim? Eu escrevi e agora elas estão falando que eu escrevi, Senhor, mas... E eu via a graça, a misericórdia de Deus. E esse trabalho começou e foi crescendo. Hoje são 15 e-books lançados. Eu não estou falando para minha glória, eu estou falando porque eu quero incentivar você. Que se eu conseguir, e tenho conseguido pela graça e misericórdia de Deus, Deus também pode usar a sua vida. Deus não tem filhos preferidos. E aí foram milagres, foram testemunhos, foram e-books. Hoje eu estou nos aconselhamentos. E o Senhor começou a falar no nosso coração, como eu estava contando para você, para mim e para o meu esposo. Foi um texto específico que eu quero ler com você. Em Efésios 5, de 14 a 17. Efésios 5, 14 a 17. Eu vou ler. Por isso diz, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas traduções, esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E Deus começou a dizer para mim, para minha família, que nós precisávamos despertar. Mas nós líamos a Bíblia, nós orávamos, nós congregamos. Como assim despertar? Porque havia algo a mais para nós vivermos. Porque muitas vezes, minhas irmãs, nós vivemos no automático. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, muitas vezes a gente está cheio de conhecimento. Mas o Senhor quer nos levar a uma experiência real. E nesse texto ele vai falar sobre despertar alguém que está dormindo entre os mortos. Ou seja, se eu estou dormindo com mortos, não quer dizer que eu estou morta. Você entende o cenário? Assim como o Vale dos Ossos Secos. Se o Senhor pode soprar a vida, eu tenho vida, eu estou dormindo espiritualmente. E o que é esse dormir espiritualmente? Muitas vezes é viver uma vida superficial com Deus. Muitas vezes é eu não ter tempo para Deus, porque você pode ver ali no texto que ele continua falando sobre remir o tempo. O que é remir o tempo? Às vezes a gente lê, né? Algumas palavras na Bíblia e passa reto, nem sabe o que é, mas ai que bonito, né? Mas o que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades, é priorizar a minha vida com Deus, é priorizar a palavra de Deus. Isso começou a arder no nosso coração. E nós começamos a entender que a fé não é algo teórico. A fé não é ter muito conhecimento da Bíblia. Ontem a irmã falou, a fé não é sentimento. Irmãs, isso foi tão revolucionário para mim, que eu comecei a me tornar uma outra pessoa. Você imagina, uma pessoa que já caminhava com Deus há mais de 25 anos, chegar à conclusão que estava dormindo? Isso é tão comum, minhas irmãs. Eu converso com mulheres todas as semanas, e elas me dizem, Débora, como é que eu não enxergava isso? Onde é que eu estava? Eu estava dentro da igreja, e aqui eu também estava dentro da igreja, e não enxergava que eu precisava despertar. E eu quero trazer para você, de uma forma prática, como nós podemos viver essa vida de despertamento. Essa vida de despertamento, ela só pode ser vivida através da fé. O Espírito Santo quer nos despertar, como é o tema desta conferência. Mas nós também precisamos ter a nossa atitude. O nosso relacionamento com Deus é assim. Deus nos fala. Mas depende muito de nós a resposta. A resposta que eu dou para Deus
vai ser o quanto mais ele vai avançar na minha direção. Então, como um relacionamento que nós temos, né, com qualquer pessoa, quanto mais eu preciso também dar o meu lado e a pessoa oferece a dele. Um diálogo, eu converso, mas eu também ouço. Assim é com Deus. Deus quer falar comigo, eu ouço, mas não pode ser só ouvir, tem que obedecer. Então nós vamos ver algumas atitudes mais para frente, práticas da fé. Por quê? Porque é somente através da fé, meus irmãos. Nós podemos viver anos dentro de uma igreja e não viver uma vida de fé. Apenas uma vida superficial. Eu venho aqui no culto, eu canto, porque as pessoas cantam, eu levanto a mão, eu leio a Bíblia, eu acho interessante. Nossa, tem textos até que falam comigo. Mas eu saio daquela porta, vou viver a minha vida. E Deus não é mais a minha prioridade. Eu falo de Deus, eu até, dou um bom testemunho às vezes, mas aquela vida de fé que o Senhor espera de nós, muitas pessoas não têm. Então, nós vamos falar aqui. Eu quero que você abra a palavra, nós vamos abrir bastante a palavra hoje, tá? Ou no seu celular. A definição de fé de Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que não se veem. Então nós estamos falando aqui que fé não é sentimento. Por muitos anos eu acreditei nisso. Por muitos anos eu achava que as coisas precisavam estar indo bem na minha vida para que eu pudesse dizer, puxa, eu estou tendo fé. Por muitos anos eu acreditei que se eu não fosse abençoada como a fulana, talvez significava que eu não tinha fé. Por muitos anos eu achava que se as pessoas não me vissem de uma forma que elas acham que deveriam me ver, porque a opinião dos outros contava mais forte dentro de mim do que aquilo que realmente acreditava. Então, se você olhar para esse texto de Hebreus 11, você vai ver que fala de fundamento e de prova, coisas concretas. Qual é a base da sua fé? Se você está baseando sua fé na sua vida emocional, a sua fé vai oscilar igual uma montanha-russa. É uma fé superficial. Agora, se você for despertado nessa noite, o Espírito Santo te esclarecer que a sua fé precisa ter este fundamento e esta prova. E agora a minha pergunta para você: o que é este fundamento? O que é esta prova? A palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Sustenta a minha vida. Sustenta a sua vida. E precisa sustentar. Porque é somente a palavra de Deus o firme fundamento da nossa fé. Por que, minhas irmãs? Porque a circunstância pode estar o mais terrível possível. As coisas podem estar desabando ao seu redor. Mas se a sua fé estiver baseada na palavra de Deus, você vai passar pela tempestade. Você vai ter dias difíceis? Vai. Você vai ter dias de desânimo? Vai. Mas a sua fé, firmada na palavra, não vai te deixar cair. Você consegue entender a diferença? Porque se você baseia a sua fé naquilo que você pensa, naquilo que você sente, muitas vezes a gente pensa coisas que não tem nada a ver com a palavra, muitas vezes a gente sente coisas que não tem nada a ver com a palavra, a gente entra em conflito, a gente entra em crise, a gente acha que nem mais sabe o que está acreditando mais. Não é assim com você? Comigo é assim. E tem sido às vezes também. Mas quando eu me volto para a palavra, eu encontro o meu fundamento. Eu encontro a verdade. Eu encontro aquilo que Deus pensa sobre mim. Eu encontro a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro bonito ou um aplicativo que você abre no seu celular para você se sentir um pouco melhor. A palavra de Deus não é algo que, puxa, eu não estou bem, eu preciso ler. Não. A palavra de Deus é um livro espiritual que expressa a mente, a vontade de Deus. E por isso Deus está falando hoje para você.
você precisa mudar sua atitude em relação à palavra. Qual é a prioridade da palavra na sua vida? Ela está em primeiro lugar, ou ela está em segundo, terceiro, ou até em último? Essa palavra, ela é o seu alimento diário? Você sabia que você precisa alimentar o seu espírito? Você sabia que assim como a gente alimenta o nosso corpo, para que fiquemos saudáveis, para que não tenhamos doenças, né? Tudo na medida do possível. Hoje em dia, comer saudável, ser fitness e tal, para que a gente possa se manter viva, bem, saudável. Da mesma forma, o seu espírito precisa se alimentar da palavra. Porque quando você vive somente de reuniões, quando você vive somente de ministrações dos outros, quando você vive só de louvor, mesmo louvor, minhas irmãs, o louvor não é o fundamento da fé. Você acabou de ler aqui comigo, não sou eu que estou falando. Se você não alimentar o seu espírito, a sua fé vai enfraquecer. E aí talvez você está me ouvindo e dizendo, nossa, minha fé está bem fraquinha mesmo. Olha, você está me descrevendo aqui. Eu acho que a minha fé está mais assim, menorzinha, tão menor do que aquele grão de mostarda. Calma, que eu vou te dar uma solução. Antes disso, quero te dar mais um pano de fundo na palavra de Deus em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Jesus vai estar falando uma parábola para nós. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro eu quero que você observe uma coisa. Nas duas casas, tanto a da rocha quanto a da areia, vieram as tempestades. Ou seja, mesmo que eu esteja fundamentando a minha fé nesta rocha, que é a palavra, Jesus é a rocha, mas Jesus também é a palavra. Se você quer um texto bíblico para isso, João 1:1. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então Jesus é a palavra. Se você está fundamentando sua vida na palavra, isso não quer dizer que você não vai receber tempestades. Mas a grande diferença entre as duas casas é o quê? Qual delas se manteve em pé? Então, quando a tempestade vem, é o teste da minha fé. Não é assim? Como meu marido fala, com Deus, a gente pode enganar as pessoas, né? A gente pode se fazer de espiritual para os pastores, a gente pode manter uma imagem, mas com Deus, não. Sabe por quê? Quando a tempestade vem, a resposta é você que vai dar. Se você tem fé, você se mantém. Se você não tem fé, sua casa começa a desmoronar. Então você entende a importância da palavra de Deus para a sua vida? Então, de uma forma bem simples, independente do que você esteja vendo ou sentindo, o Deus que Deus deixou na sua palavra, essa é a verdade. Essa é a vontade de Deus. E aí nós precisamos o quê? Crer e tomar posse pela fé. E aí eu perguntei para você, você está me ouvindo e está achando que a sua fé está muito enfraquecida, muito pequena. Eu tenho uma boa notícia para você. Abra lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Então você teve a experiência do novo nascimento. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Como a pastora Vitória disse, você passou pelas águas. Você teve o novo nascimento em Cristo,
mas a sua fé ainda está muito fraquinha. Quando as tempestades vêm, você se agarra nos seus sentimentos. Quando as tempestades vêm, você dá mais razão para a voz do seu pensamento do que para a palavra de Deus. E aqui em Romanos 10, 17, você vai ler o quê? A fé vem. Vem pelo quê? Ouvir as notícias na internet? Ouvir a opinião dos outros? Ouvir os pensamentos que muitas vezes são setas do inimigo na sua mente? Ouvir os sentimentos que te oprimem? É isso que está escrito aí? Ouvir o quê? A palavra de Deus. E esse ouvir tem dois aspectos. O ouvir físico, que eu estou ouvindo, você está me ouvindo. Quando você lê a Bíblia, você ouve a si mesmo. Quando você ouve uma mensagem, você está ouvindo fisicamente. Mas o ouvir do coração. E é esse que Deus está olhando. Eu ouço a palavra, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu estou ouvindo? É isso que Deus está olhando para nós. Você recebeu a palavra, você foi ministrada, você está lendo no seu tempo devocional. E Deus está dizendo o que você vai fazer com isso. Você vai fechar a Bíblia e seguir a sua vida, como era antes? Ou aquilo que o Espírito Santo te chamou a atenção naquela leitura, aquilo que o Espírito Santo te despertou naquela ministração, o que você vai fazer com essa palavra? Você vai tomar posse pela fé? Você vai dizer, Deus, é muito bonito o que está escrito aqui, mas não é verdade sobre a minha vida, mas eu quero. Esse é o primeiro passo. Você precisa decidir querer. Parece algo óbvio, né? Mas sabia que tem muita gente que não quer? Faz de conta. O decidir é uma atitude. Primeiro, busca. Sede. Sabia que uma oração que eu faço constantemente, porque nós somos muito falhos, muito tendentes, mulheres são muito tendentes às emoções. Eu digo, Deus, eu quero ter fome e sede de tua palavra. E eu quero que a partir de hoje, você também faça essa oração. Porque o Espírito Santo é aquele que sonda os corações. E ele sabe a sinceridade que nós falamos, aquilo que nós oramos. Senhor, eu não tenho vontade de ler a tua palavra. Seja sincera com Deus. Senhor, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Senhor, às vezes parece tão complicado, mas eu quero. E não vai ser isso que vai me parar de buscar. Não vai ser os meus bloqueios, a minha falta de entendimento que vai me parar de buscar. Porque eu quero ter fome e sede de ti. Porque quando eu alimento o meu espírito, a minha vida começa a ser transformada. Todos os dias, mulheres me perguntam como ter uma vida emocional estável. E às vezes eu não sei se elas gostam da minha resposta. Mas eu digo assim, primeiro, a tua vida espiritual tem que estar fortalecida. Por quê? Porque se nós somos movidos pela fé, em Coríntios vai falar, nós não andamos por vista. O que quer dizer isso? Eu não posso andar baseado no meu sentimento. Eu não posso andar pelo aquilo que eu estou vendo, porque eu não vou conseguir andar. Eu vou me frustrar, eu vou dizer, puxa, que cristã é essa que eu sou? Eu não vou para frente, não caminho, não avanço. Por quê? Porque eu estou andando pelaquilo que é carne. A alma, ela está prevalecendo. Mas eu preciso me alimentar no Espírito. Por isso, o único alimento poderoso é a palavra de Deus. Você está entendendo? É só esse caminho, meu irmão, não tem outro. Por isso, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Então, eu quero trazer 3 atitudes práticas de como colocar a sua fé em ação. Porque é muito bonito a gente teorizar. É muito bonito a gente pegar um texto do Antigo Testamento e falar, eles venceram pela fé. Eles entraram na terra prometida. E você ouve, você fica empolgado e você diz, nossa, Deus, eu vou vencer, agora eu vou receber minha bênção. Aí você sai, chega na sua casa, os problemas são os mesmos. Os desafios são os mesmos. Aí você pensa, puxa, mas eu vi tanta coisa gloriosa hoje à noite, lá na conferência. Não mudou nada aqui. E aí Deus te fala assim, filha, você tem que colocar a sua fé em ação.
para que você comece a ver o mover de Deus. E é isso que eu quero trazer para você. Primeiro, você precisa fazer o que eu estou te falando. Reconhecer que a palavra de Deus é o alimento para a sua vida. Reconhecer significa o quê? Decidir buscar. E ninguém pode decidir por você. Deus não mexe no nosso livre-arbítrio. Deus poderia nos dominar, mas Ele não faz. O diabo não, né? O diabo nos domina, o diabo nos bombardeia a mente, mas Deus, o Espírito Santo, Ele é gentil. Você lembra quando Elias estava na caverna, fugindo de Jezabel? E aí a palavra vai dizer que houve um terremoto, né? Depois houve uma ventania, então houve movimentos de ventos fortes soprando, e Elias pensou, puxa, será que ele está aqui? E a palavra diz, ele não estava no terremoto, ele não estava na ventania. Sabe aonde que o Espírito estava? Numa brisa, um sopro suave. Então, essa brisa, minha irmã, de uma forma bem simples, é a palavra de Deus que quer falar com você. Só que a gente precisa parar. A gente precisa se aquietar. Porque sem tempo com Deus, como que a gente vai se alimentar? Por isso que eu te pergunto, qual é o lugar da palavra no seu coração? Quanto é a fome da palavra que você tem dentro de você? Porque é isso que vai fazer a diferença da tua busca. E sabe o que faz uma pessoa buscar? O tamanho da necessidade que ela sente. Ninguém pode enfiar na sua cabeça que você tem que ler a Bíblia. Ou ninguém pode colocar, aqui um plano, você vai ter que ler tantos capítulos. Aí você começa bem, daqui a pouco você se frustra, não é assim os planos de leitura? Quando a gente coloca umas expectativas altas, a gente não consegue. Mas minha irmã, às vezes um capítulo da Bíblia por dia. Você começa a ler um livro, vamos dar um exemplo. Você começa a ler o livro de Marcos. Lá você vai ver Jesus operando milagres. Lá você vai ver Jesus, como que Jesus falava com as pessoas. Lá você vai ver Jesus indo ao encontro das pessoas. E às vezes você olha aquele capítulo e diz, puxa, mas não tem nada a ver comigo. Mas eu te garanto que quanto mais você lê, mais fome você tiver, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai começar a te mostrar aquele versículo. Sabe, às vezes, um versículo. Vai fazer assim, eu não enxergava desse jeito. Mas o Espírito Santo está falando comigo. Ele está me despertando. É isso que ele quer me falar hoje. Esse é o alimento. Você vê que é uma coisa simples? Ler um capítulo da Bíblia não gasta nem 10 minutos. Não. É uma atitude, uma decisão. Né? E aí, eu quero entrar no segundo ponto. O segundo ponto é da atitude prática de fé. Abra lá, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vai falar sobre padrões de pensamento. E aqui, como você já deve ter ouvido muitas vezes, o campo de batalha é onde? Na mente. Então, nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Vamos lá. 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãs, o despertamento na minha vida começou quando eu consegui enxergar essa realidade. Primeiro eu quero te comentar algo. Muitas vezes nós acreditamos que certos pensamentos que são recorrentes na nossa mente vêm de nós mesmas. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter tido uma infância difícil. Você pode ter passado por abusos. Você pode ter tido uma mãe muito dominadora. Você pode ter sofrido com um pai agressivo.
um pai que sofria com bebidas, enfim, certo? Aqueles pensamentos lá, desde a sua infância, frutos do quê? Palavras de acusação, ira, agressividade, aquilo foi entrando na sua mente. Você foi aceitando padrões de pensamentos errados. Vamos dar alguns exemplos. Ah, eu não mereço. Ah, eu não sou tão boa assim, a fulana é melhor que eu. Ah, sempre buscando um motivo para se sentir acusada. Tá? Casos que eu lido todos os dias. Eu tenho muito medo. Tenho medo de tudo. Não, eu não posso me expor. Então são padrões que o inimigo colocou lá dentro e que vem anos e anos e anos, e você pensa, e você repensa, e você perde noites de sono, e aqueles pensamentos se formaram dentro de você como fortalezas. Por quê? Porque não era um simples pensamento, e não era seu pensamento. Era uma seta do inimigo que você aceitou. E essa seta do inimigo, vamos dar exemplos. Medo, algo muito comum. Você acredita que você é medrosa. Mas não foi do dia para a noite que você começou a acreditar que você é medrosa. O espírito de medo que agia naquele pensamento prende a sua mente e se torna uma fortaleza. E você acha que uma fortaleza é fácil de se quebrar? Não. Porque você alimentou aquele padrão a vida inteira. Mas eu quero te ensinar como começar a quebrar. Tudo que você pensar que é contrário à palavra de Deus é uma seta do inimigo. E o inimigo, ele não fala assim diretamente para a gente. Ele põe o pensamento como se fosse nosso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ai, é que eu não sou tão boa quanto fulana. Observe, eu não sou tão boa quanto fulana. Não é o diabo falando, ei, você não é tão boa quanto fulana. Porque se ele falar assim, na hora você vai, ei, quem está falando comigo? Não, eu não sou tão boa quanto fulana. É como se eu fosse assim mesmo. E eu aceito aquilo, aquele padrão, certo? E eu não luto contra aquilo. E ele vai lá e bate palma. Isso, aceita mais uma vez. E quanto mais você aceita, mais medrosa você se torna. Então a luta na mente, por isso que a mente é um campo de batalha. Porque você não pode aceitar. Porque você precisa pensar no que você está pensando. Sabia? Meu marido fala assim, a gente tem que escolher o que pensar. E quando ele falava aquilo para mim, o que ele está falando? Porque eu era uma pessoa extremamente negativa. Tudo que alguém falasse para mim, eu ia olhar o lado negativo primeiro. E o que gerou essa negatividade? Minha criação. Não vou culpar ninguém, mas foi a minha criação. Eu aceitei. Me converti cedo, mas continuei sendo negativa. E a negatividade trouxe ansiedade. E a ansiedade trouxe depressão. Você entende? Porque o negócio vai evoluindo, porque é uma ação maligna na nossa mente. E se eu não sei lutar contra isso, eu posso viver minha vida inteira aprisionada a esse tipo de pensamento. Porque o inimigo não vai desistir. Certo? Então vamos entender aqui que Deus nos fala lá em Provérbios 23, 7. Quer abrir lá? Pode abrir. Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa, e aqui o homem de uma forma genérica, assim como o homem pensa, observe, assim ele se torna. Então o pensamento parece inofensivo, mas ele vai crescendo, vai saindo da sua mente, vai cair nas suas emoções e você vai falar. Você vai externalizar quem você é, porque ele está amarrando a sua mente. E agora eu quero que você entenda um pouquinho dessas fortalezas e como nós podemos lutar contra elas. Está lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5.
Eu vou te mostrar que essa batalha na mente, ela é espiritual. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Ou seja, não adianta você querer resolver seu problema, sua luta mental com comportamentos, mudança, aquelas memorizações, aquelas coisas, né? Tem tanta filosofia, tanta coisa hoje que vai dizer assim, não, assim você vai parar de pensar errado. Ai, faz isso, faz aquilo outro. Por quê? Porque o ser humano é limitado, entende? O conhecimento humano para ajudar você com a sua mente é limitado. Ele não vai chegar na área principal que causa esses pensamentos. Você vai ver aqui no texto, aonde que é. Porque as armas da nossa luta não são o quê? Carnais. O que quer dizer carnais? Coisas do homem. Eu não sou contra psicólogo, terapia, não sou nada disso. Mas quando uma pessoa chega para mim e fala, Débora, eu já fiz terapia, eu já fui no psicólogo, já fiz isso, e ele não resolveu, eu digo, ele fez o que ele podia fazer. Porque é humano, estudo humano, conhecimento humano, ele vai te ajudar naquilo que ele estudou. Agora, se o pensamento lá que te prende originou de um ataque do inimigo na sua mente, se tornou uma fortaleza, como é que o psicólogo vai conseguir discernir isso? É espiritual. Você está entendendo? Então, olha só lá, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Fortalezas. As armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo pensamento e orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, veja lá, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aqui é a solução, minhas irmãs. Nós precisamos levar nossos pensamentos à obediência de Cristo. Como eu faço isso, Débora? Que texto bonito, mas como é que eu coloco isso em prática? Eu vou te falar. Então, existe uma batalha que acontece na nossa mente todos os dias. Primeiro passo, eu preciso reconhecer quais pensamentos que têm me afligido. Qual é a recorrência? Geralmente, é aquilo que se repete muito na nossa mente. É a área que a gente tem mais dificuldade. Tá? Depois, eu não posso continuar nesse comportamento. Então, eu preciso da ajuda do Espírito. E a ajuda do Espírito vem através da palavra de Deus, porque ele age através da palavra. Então, quanto mais nós aceitamos esses tipos de pensamento e não nos arrependemos por eles, não pedimos perdão a Deus e não reconhecemos que estamos pensando de forma errada, porque não agrada a Deus, não é a vontade de Deus que eu viva ansiosa, não é a vontade de Deus que eu viva deprimida, não é a vontade de Deus que eu viva culpada, não é a vontade de Deus que eu viva com medo, não é. Então eu tenho que reconhecer, Senhor, eu tenho pensado muito errado, me perdoa. Mas eu quero me libertar disso. Então eu quero, entendeu? Eu quero, decido. E aí o que vem? O pensamento vem e eu preciso ter uma atitude. Eu vou te dar uma atitude simples de fé. Rejeita o pensamento em nome de Jesus. Mas por quê? Porque não é teu pensamento. É uma seta que o inimigo lançou que você aceitou. Então começa a rejeitar. Ah, é? Sim, em nome de Jesus. Eu não sou isso que eu estou pensando. Em nome de Jesus, sai daqui todo o espírito de medo. Em nome de Jesus, sai daqui todo o espírito de acusação. Talvez uma palavra que a sua mãe costumava falar, uma frase, ela vem repetindo na tua mente há anos. Não, eu não sou aquilo que o diabo usou a boca da minha mãe para falar para mim, eu não sou. Sai daqui em nome de Jesus. Simples. Mas a segunda atitude também é importante. Não adianta só rejeitar. Eu preciso trazer a palavra de Deus, que é a verdade, para a minha mente. Entendeu? Isso é renovar a mente. Então vamos supor,
eu me sinto culpada, eu me sinto acusada. Eu tive, por exemplo, eu tive uma mãe dominadora que sempre me menosprezou, sempre disse que eu não valia nada. É um exemplo que eu recebo muito. Ela sempre me diminuiu. Então, a minha estima é muito baixa. E eu luto contra isso, contra a rejeição, contra a vergonha, contra a acusação, contra o medo, porque a rejeição vai trazendo um monte de coisa dentro da gente. Eu rejeito, eu estou começando no caminho, eu vou começar a rejeitar. Mas assim, não adianta rejeitar uma vez. Lembra? Você pensa isso? Anos. As fortalezas estão ali? Anos. Você acha que um dia fazendo isso vai dar certo? Não. É a luta. Luta na mente. Então começa a rejeitar. Começa a reconhecer. Epa, de novo isso na minha mente. Sai daqui em nome de Jesus. Eu não sou isso. E eu trago a palavra. E aqui é a libertação. O texto que eu amo, Efésios 2:10, sobre baixa estima. Anota aí. Efésios 2:10. Anota, escreve num papel, coloca no seu espelho, no espelho que você mais usa, olha para o espelho todo dia e lê em voz alta o que está escrito. Eu vou falar. Eu sou uma obra-prima de... Pode repetir. Eu sou... Vocês estão lendo ali, né? Vamos colocar na primeira pessoa, tá? Vamos lá. Eu sou uma obra-prima de Deus. Eu fui criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. Essa é a verdade sobre você. Você sabe o que é uma obra-prima? No original, um poema. Deus escreveu você com detalhes, com minúcias. Ele escolheu as características que você tem. Se as pessoas dizem ao contrário, se os seus pais sempre disseram ao contrário, pare de acreditar nessas mentiras do diabo. A palavra é a verdade sobre você. E quando essa palavra, ela começa a ser verbalizada, no começo vai parecer estranho, tá? Sabe por quê? Você está acostumado a se menosprezar. Você está acostumado a se sentir culpada. Aí você vai ler lá na frente do teu espírito, não tem nada a ver. Na verdade, lá dentro de você, não tem nada a ver comigo isso aqui. Mas a tua insistência em falar em voz audível esta palavra vai trazer a sua libertação. E eu não estou falando teoria. Eu vivi isso e vivo isso. Isso é prática, é vida. A palavra se torna vida. Porque ela é vida. Só que ela só é vida para aqueles que creem. Ela só é vida para quem coloca em prática. E eu estou te dando aqui as chaves para você colocar em prática. Simples. Nossa, essas coisas são tão simples. Mas a fé é simples. E sabe por que às vezes a gente não avança na fé? Porque a gente tem muito conhecimento. A gente olha assim, mas isso eu já estudei. Isso aqui eu já sabia. Mas será que aquilo que você está dizendo que você já sabia, você vive? Você vive? Não? Então você precisa aprender de novo. Se você não vive, ela não se tornou vida dentro de você. E ela não se torna vida da noite para o dia. Nós estamos acostumados a uma geração do toque, do clique, do comprar, do rapidinho, do eu resolvo, eu mando um WhatsApp. Com Deus, não é assim. Deus trabalha dentro de nós e nos liberta através da sua palavra. Claro que você pode ter uma oração, alguém orar por você para que você seja liberta. Isso não é. Mas a tua libertação diária e a transformação na tua vida é a palavra que pode gerar. Não é homem algum. Porque a palavra é inspirada pelo Espírito, Ruach de Deus. É o sopro de Deus que vem através da sua palavra. Quando você abre a sua boca e declara a palavra, o Espírito começa a agir dentro de você. Porque Espírito e palavra trabalham juntos. Sabia? Porque o Ruach é o sopro.
E para que a pessoa consiga falar, ela precisa de um sopro. Sabia? Eu alfabetizei crianças na Inglaterra e eu estudei um pouquinho de fonema. Para que você forme uma palavra, fale, precisa ter sopro. Para mudar a entonação, a consoante, a vogal. Assim Deus trabalha. E o sopro de Deus é o seu Espírito, o seu Word. Mas ele trabalha através da sua palavra. Porque o Espírito revela para nós a sua palavra. Ele veio para revelar. E ele veio para tornar a palavra viva. Não uma teoria. Não um texto lá que você já leu 1 milhão de vezes e, ai, que lindo. Não, vida. E eu estou entrando no terceiro assunto, que é o terceiro aspecto, declarar a palavra. Eu amo falar sobre isso. Escrevi 3 e-books sobre isso, porque esse assunto tem transformado a minha vida. Não só a minha, centenas de mulheres para a glória de Deus. Quero contar alguns testemunhos. Primeiro meu. Eu falei para vocês já que eu era uma pessoa extremamente negativa. E dentro da negatividade, a ansiedade me dominava. E nessa época de 2019, quando eu comecei a ser despertada, foi porque eu disse para mim mesma, eu não aguento mais viver em ansiedade. Porque a ansiedade é um ciclo. E você vai se tornando viciada em estar ansiosa. Não é assim? Acaba um problema, você fica ansioso com o outro. Acaba outro, você caça outro problema para ficar ansiosa. Eu sei, eu vivi. E eu disse, Deus, o Senhor diz na sua palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu te sirvo há mais de 25 anos, eu me considero a pessoa mais ansiosa da face da terra, está alguma coisa errada. Está errado. Então a renovação da mente, que eu acabei de falar, começou. Espera aí, eu tenho que tomar uma decisão, chega disso. Mas o Senhor me levou a declarar a palavra, que é isso que eu estou te falando. Pega um versículo, abre a boca e fala. Uma vez? Não. E eu comecei. Eu passei um ano declarando textos sobre ansiedade. Por quê? Porque era a minha área mais fraca. Você tem a sua, tem a minha. E eu falei, não, eu vou viver o que eu estou falando. E eu pegava e repetia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. Primeiro você tem que fazer aquilo ali, para depois você declarar Filipenses 4:7. Então, a paz de Deus, entendeu? A gente só quer a parte da paz, né? A gente não quer fazer a parte da condição que Deus colocou ali em cima. Então eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou agradecer a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai vir para mim. Por quê? Quem é ansioso não tem paz. Não é? O que fala lá em 1 Pedro? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem feito o quê? Cuidado de vós. Então, lançando, eu lanço agora, fico ansioso de novo, eu lanço de novo. E eu lanço, mas eu não posso pegar de volta. A gente pega as ansiedades de volta. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Entendeu? Isso começou a me libertar, irmãs. Foi mais de um ano declarando especificamente sobre esse assunto. E eu comecei a perceber, depois de um ano, que a minha mente viciada em estar ansiosa começou a mudar. Eu olhava para as coisas e lembrava do texto que eu declarava. Você está entendendo? Não era mais, não vai dar certo. Mas vai acontecer de novo. Mas isso aqui, aquilo que eu estava acostumada a pensar, tomou a palavra, o poder da palavra começou a invadir a minha mente. E refletiu na fala. Você está entendendo que isso é libertação? Vamos ver um exemplo de Jesus, para você ver que eu estou falando algo bíblico. Primeiro, esse princípio está em 2 Coríntios 4:13, de falar a palavra. O texto vai dizer, cri, por isso falei. Não é, cri, por isso pensei. Sim, eu posso pensar, mas se eu não abrir a minha
boca não vai ter libertação. Ah, mas eu não consigo falar. Começa. De qualquer jeito, começa. Entendeu? Aí vamos ler lá, Mateus 4. Eu só vou dar a referência, porque é uma situação que da tentação de Jesus, certo? Então, o texto, a base bíblica é Mateus 4, 1 a 10. Lá você vai ver Jesus no deserto, depois de 40 dias em jejum, lidando com Satanás. Satanás foi lá para tentar Jesus. Se você observar o texto, Jesus venceu o diabo como? Com a palavra. Como que Jesus fazia? Ele dizia, está escrito. Jesus pensava só? Não, ele falava. Você está entendendo que é a arma que você tem? Se Jesus, aqui na terra, venceu o diabo com a palavra, como que a gente quer vencer de outro jeito? Né? E tem vários exemplos, eu estou dando o exemplo principal. Então, a Bíblia é a vontade de Deus, é o que reflete a mente de Deus. Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Uma espada viva. É o maior poder do universo. É que sustenta céus e terra. Você já parou para pensar que tudo foi criado pelo poder da palavra? A palavra cria, a palavra mantém a nossa vida e tudo no universo, e a palavra também é que vai destruir tudo. A palavra de Deus diz sobre ela mesma: céus e terra vão passar, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Tudo aqui vai passar. Tudo que a gente sente, tudo que a gente vive, mas a palavra não. E você quer ficar do lado daquilo que é temporário ou daquilo que é eterno? Isso vai fazer a diferença na sua vida. Entendeu? Então, como nós falamos, a palavra trabalha junto com o Espírito. Eu quero só dar alguns exemplos para a gente terminar. Você quer alguns textos específicos para você estar declarando? Se quiser anotar, eu vou te falar. Um texto sobre medo do futuro, medo recorrente dentro de você, que te faz acreditar que os outros vão ter, você não vai ter, que os outros vão ser abençoados, você não vai ser, que como que vai ser seu futuro, como que os seus filhos, como que... Não é um medo recorrente? Medo. Jeremias 29, 11. Anota aí. Jeremias 29, 11. Vamos repetir comigo. O Senhor Deus tem plano... Nós vamos colocar na primeira pessoa, tá? Não vai estar como está ali. Desculpa, eu pulei essa parte. Toda declaração que é feita, nós colocamos o texto bíblico, nós não vamos mudar o texto bíblico, nós vamos colocar ele na nossa primeira pessoa. Porque quando eu falo meu, eu me identifico com a palavra. Ela se torna mais real para a minha experiência. Então, lá, o Senhor diz, né? Tem planos, então vamos lá. O Senhor Deus diz que tem planos ou pensamentos, né? De paz e prosperidade e não de calamidade. Aqui é outra tradução, né? Não de calamidade, para me dar um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem para você. Se você está pensando, acreditando em qualquer coisa contrária disso, é mentira. Medo da morte, sabia? Que é um medo muito recorrente, infelizmente. Texto, Salmo 118, 17. Salmo 118, 17. Diz, não, agora vamos colocar no nada. Não morrerei, mas viverei para proclamar as obras do Senhor. De novo, não morrerei, mas viverei para proclamar as obras do Senhor. Viu? É isso?
vida. Quero contar um testemunho antes de continuar. Quando eu escrevi meu primeiro e-book Declare a Palavra, eu trabalhei com uma pastora lá do Nordeste que tem um filho autista. E nós fizemos um estudo na época e ela começou a ficar impressionada com o poder da declaração da palavra, como você está hoje aqui. E ela disse, eu quero colocar em prática. O filho tinha 3 anos e não falava. E ela dizia assim, porque eu ensino isso também para declarar para os filhos. Eles estão fazendo declarações para nós, mas nós podemos fazer para os nossos filhos, devemos. E aí ela pegou e começou a fazer para o Samuel de 3 anos. Só que ela escolheu um versículo bem simples, Salmo 23, 1. Porque ela disse, ele não fala, ele é pequeno. Não adianta eu fazer um versículo gigante. E todo dia olhava para o Samuel, falava, Samuel, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Samuel nem veio. E assim ela foi, alguns meses. E ela desanimou. Daí ela virou para mim e falou, Débora, eu vou parar. Não está dando efeito, não. Tem que insistir, só vence quem persevera. E aqui é um segredo, tá? Guarda isso. Repete comigo, só vence quem persevera. Aí ela parou de falar comigo, estava meio decepcionada. Mas eu acho que ela continuou. Depois de alguns meses, ela volta para mim chorando num áudio, dizendo, Débora, o meu marido saiu de casa agora para ir para a escola, para contar para a professora que o Samuel falou as primeiras palavras. Você sabe o que Samuel falou? Do jeitinho dele? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos entrar num campo aqui meio polêmico, né? Inveja, perseguição, gente que fala mal da gente que ora contra a gente, sabia disso? Tem gente que ora contra a gente. Então, anota esse texto aí, Isaías 54, 17. Eu não sei quantas vezes eu declaro esse versículo por dia, é muito, sabe? Então, assim, ele é um versículo de proteção. Eu não tenho o poder de mudar a mente da outra pessoa que não gosta de mim. Eu não tenho o poder de fazer a outra pessoa gostar de mim. E nem mudar a opinião dela a meu respeito. Mas eu tenho o poder de me proteger daquilo que ela me deseja contra mim. Você está entendendo? Então nós não fazemos essa declaração para atacar a pessoa, para prejudicar aquela pessoa que não gosta da gente. Não é esse o objetivo, fique bem claro. Nós não, Efésios 6 lá, você vai ver, nós não lutamos contra carne ou sangue. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando a gente convive com pessoas que estão nos acusando. É difícil, mas a gente tem que ter essa sabedoria. Eu não luto contra o fulano, eu luto contra o espírito de inveja, perseguição, domínio, acusação que age na vida daquela pessoa. Irmãs, dentro da igreja, tá? Não é só fora da igreja não, tá bom? Então tá. Eu vou usar esse texto para me defender. Vamos falar o texto, depois eu explico a outra parte. Então, assim, eu não sei se eu vou falar a mesma tradução dali, vai lá. Nenhuma arma forjada, vamos repetir? Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda palavra de peso ou maldição, o Senhor as condenará. Pois essa é a herança e a defesa que eu tenho por servir ao Senhor. Isso aí. Agora, aí você vai ter que perdoar aquela pessoa. Porque se você está falando isso para se proteger, mas há amargura no seu coração, ressentimento, e às vezes com razão, mas Deus não muda. Se você é perdoado, você precisa perdoar para que Deus te perdoe. Você sabia que tem versículo assim? Então eu obedeço a palavra, eu perdoo, eu abençoo a pessoa, mas eu me protejo com a palavra, porque ela é o meu escudo.
Entendeu? Filipenses 4,13, eu não me sinto capacitada para fazer algo. Texto bem conhecido, né? Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Vê que a palavra não deixa a gente ficar no meio termo. Tudo posso, não na minha força, não naquilo que eu tenho de conhecimento bíblico, não. Naquele, em quem? Em Jesus que me fortalece. Cura. 1 Pedro 2,24. Aqui a gente podia ficar a noite toda falando, né? Mas a cura existe, continua sendo real. Texto de Isaías 53, 4 e 5 é outro texto de cura, tá? Então vamos falar o 1 Pedro. Vou abrir aqui, esse eu não sei de cor. 1 Pedro 2,24. Ah, Débora, isso quer dizer que se eu declarar a palavra eu posso ser curado? Pode. Tenho testemunhos de cura, de câncer. Ah, câncer? É, câncer. Por que Jesus cura uma gripe e não cura um câncer? Você acha que o poder dele é diferente do câncer? Jesus trabalha quanto mais difícil é. Deus gosta do impossível. Mas você tem que fazer sua parte. Então tá lá, ó. Ele carregou sobre si, carregando ele mesmo, vamos falar? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre os madeiros, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. Essa parte que eu quero. Pelas feridas dele, eu fui curada. Eu não vou ser. Olha lá, está escrito lá. Eu foram, passado. Toda a promessa de Deus na Bíblia sobre cura é no passado. Mas como, Débora? Mas como que a gente fica doente então? Porque só toma posse aquele que crê. Só vive o milagre aquele que toma posse. Só vai receber se continuar declarando. Ah, mas o médico disse que não tem mais solução. É aí que tu tem que lutar. Jacó não lutou com o anjo? Deus gosta de gente que luta. Deus honra aquele que não desiste. Ah, Débora, mas o médico disse que está piorando. Continua declarando. Sem duvidar. Firme naquilo que Deus está te dizendo. Sem pensar ao contrário e sem falar ao contrário. Porque não adianta também você aplicar isso que eu estou te falando aqui. 5 minutos depois que você falou, mas não sei o que, e não vai dar certo, e está doendo, e não sei o que. Essa fala pós-negativa vai destruir a tua fé. Então, tu tem que se manter naquilo que você está declarando. Último. Tem vários aqui, mas a hora avança. Provisão. Filipenses 4:19. Provisão em todas as áreas, tá? Não só financeira. Vamos repetir comigo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Todas. Então, minhas irmãs, eu só quero falar algo assim. O Senhor, ele faz propaganda da sua própria palavra. Em Jeremias 1:12 vai dizer assim: eu sou aquele que zelo para cumprir a minha palavra. O próprio Deus faz propaganda daquilo que ele disse, dizendo para você: sou eu cuido para cumprir aquilo que você lê na minha palavra. Não é maravilhoso? Vamos finalizar com Isaías 55:11. Isaías 55:11. Vamos lá. Assim será
A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Em outras palavras, você está dizendo que aquilo que você está declarando vai se cumprir. Né? Lá em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, eu deixo aqui essas armas de guerra para você, essas atitudes de fé. E eu quero, mais para frente, quando eu falar com a pastora Vitória, ouvir os seus testemunhos. Porque eu sei que aquelas que colocarem em prática, aquelas que perseverarem, vão receber milagres. Pode se levantar? Eu vou orar com todas, eu sei que o tempo avança. Mas depois que eu terminar a oração, se você quiser receber uma oração específica, você pode ficar aqui na frente. Tá bom? Para que a gente possa orar por você. Ok? Aí fica a seu critério. Abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti. Agradecer por este momento. Agradecer pela Tua palavra. Senhor, quando nós ouvimos coisas tão maravilhosas a respeito da Tua palavra, o nosso coração se enche de alegria. O fogo do Teu Espírito começa a queimar dentro de nós. Mas nós não queremos que seja apenas um sentimento, uma emoção, algo bom que o Teu Espírito Santo está colocando. Nós queremos que a Tua palavra se torne vida em nós. Nós queremos experimentar a Tua palavra na prática, seja na área financeira, seja na cura, seja na transformação de alguém dentro da nossa casa, seja para vencer um desafio num relacionamento. Nós cremos, Senhor, e que nessa noite vidas sejam despertadas, numa prática de busca, numa decisão em se encher da Tua palavra e experimentar o que é a quebra de fortalezas na mente, testemunhando que a palavra é viva, que a palavra é eficaz, que ela chega onde nada pode chegar, onde conselho não é suficiente, onde uma música não liberta, mas o poder da palavra vem e entra e quebra com fortalezas. Senhor, desperta essas mulheres a viverem a manifestação do poder da Tua palavra, a se apropriarem do sopro do Espírito, do ruach de Deus, quando abrem suas bocas e declaram a palavra. Ajude aquelas que já têm declarado a não desanimar, porque a vitória está na perseverança. É no período de espera que nós temos que demonstrar a nossa fé. Que hoje se levantem mulheres nesta congregação que vão lutar com Deus, que vão se apropriar das promessas da palavra para viverem os milagres que cada uma precisa. Senhor, eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas, fortalezas sendo destruídas, todo impedimento para que essas mulheres avancem, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo que o inimigo tem plantado nas mentes, todo que o inimigo tem prendido nas emoções, que essas fortalezas sejam quebradas através da prática da fé que elas aprenderam hoje. Que não seja mais uma conferência, mas que seja o mover do Teu Espírito transformando essas vidas no dia a dia. Quando ninguém vê, quando não há plateia, é ali que nós vamos provar a nossa fé. É ali que nós vamos ficar do lado da palavra de Deus, rejeitando os pensamentos, nos levantando pela fé e falando a verdade de Deus sobre nós, a verdade de Deus sobre a nossa família. Quantas aqui estão lutando pela salvação dos filhos, pela salvação dos esposos?
Senhor, a tua palavra nos garante em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa é para todas aquelas que creem. Não existem privilegiadas, porque todas são filhas. Deus é um pai que não tem favoritos. Se você viveu debaixo de favoritismo, se te compararam na sua infância, se você foi criada por pais que sempre te menosprezaram, eu quero te dizer, você tem um pai perfeito, um pai que não abandona, um pai que não rejeita, mas um pai que te ama. E a maior prova deste amor foi o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz, onde ele derramou o sangue precioso dele para te salvar. Se você fosse a única pessoa da face da terra, Deus teria sacrificado seu filho por amor a você. E não só isso, naquela cruz, ele levou a tua rejeição. Porque ele se fez rejeitado, sem culpa. Ele tomou a tua vergonha. Ele levou a tua acusação. A palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz. E nessa noite, minha irmã, não olhe mais para a cruz como um acontecimento histórico. Olhe para a cruz como a oportunidade de você receber aquilo que Jesus te deu na cruz. Ele venceu a morte, ele venceu a doença. Ele venceu a rejeição, a acusação, o desprezo. Ele venceu todo o mal que era contra nós, para que eu e você possamos receber da vida, da paz, da aceitação, da alegria, da libertação, daquilo que você acha que não vai conseguir. Tudo posso, daquele que me fortalece. Amém? Se você quer